Vamos falar agora de queimadas. O número de queimadas no estado do Piauí cresceu. Preocupa muito as autoridades. Os números apontam para um crescimento ao longo dos últimos meses, principalmente nos últimos meses. Vamos trazer aqui, na tela do Jornal do Piauí, as informações sobre os levantamentos dos incêndios e queimadas. Do dia 1º de janeiro até o dia 18 de setembro, portanto, do começo do ano até aqui, foram 4.901 casos de queimada. Se você compara com 2023, houve um crescimento aí, né? Cerca de 1.000 casos a mais, um crescimento, uma redução, perdão, de 5.954 para 4.901. Ou seja, você pega de janeiro para cá, diminuiu o número de incêndios se comparado com o mesmo período do ano passado, redução de 17,59%, de acordo com o boletim de queimadas do INPE. Mas se você pega uma data mais recente, se você pega, por exemplo, de 1º de agosto até 18 de setembro, né, um período aí de pouco mais de um mês, a concentração de casos, 3.471, só nesse período aqui, faz com que haja uma grande preocupação com o aumento intenso das queimadas. De janeiro para cá, a quantidade de casos foi grande, mas a maior parte delas, 70,82% dos casos, está nesse período de agosto a setembro. Ou seja, é o período mais quente, é o período que gera mais riscos, que faz a população estar preocupada com isso. Por isso, o governo editou uma portaria em relação ao tema para combater as queimadas. Eu vou trazer ao vivo a informação de Nájila Fernandes a respeito do tema direto da Defesa Civil. Boa tarde, Nájila. Boa tarde, Joelson, e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa portaria ela foi publicada nesta quarta-feira e ela tem validade de 17 de setembro, ou seja, de ontem até o dia 17 de novembro, um período em que se espera que essa situação ela possa ser controlada e que também após o dia 17 de novembro, ansiosamente os piauienses já aguardam, né, as primeiras chuvas aqui no estado do Piauí. E o que diz essa portaria do governo do estado, Joelson, fica proibido o uso do fogo em todas as suas formas. Aí você vai me perguntar, mas aquele proprietário na zona rural, que tem uma propriedade na zona rural, que costuma fazer ali aquele aceiro, queimar aquele resto de vegetação para limpar o seu terreno, que costuma ser, por exemplo, uma queima controlada, também está proibido. Todo cuidado é pouco nesse período. Você aí destacou números, né, que chamam a atenção, principalmente das autoridades. Infelizmente, as queimadas, os incêndios não acontecem só no Piauí. Todo o Brasil vem registrando altos números, altos índices e preocupação das autoridades no geral. Portanto, essa portaria, dentro desse período, que prevê também, não é, que essa situação seja controlada e que levou em consideração, inclusive, o trabalho de brigadistas, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil do Estado, as defesas civis municipais também, que arduamente vem tentando, vem realizando um trabalho de combate aos focos de incêndio aqui no Piauí. Para a gente ter mais detalhes, eu vou conversar agora com o Ayrton Costa, ele que é diretor de prevenção da Defesa Civil Estadual. Diretor, muito boa tarde para o senhor. O Joelson acabou de passar no estúdio números que destacam a situação, principalmente em relação a focos de queimadas aqui no estado. E agora essa portaria, de fato, deve ajudar bastante no controle dessa situação, desse cenário que a gente vê hoje aqui no Piauí? Certamente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a toda a audiência da Universidade Verde. Na verdade, essa portaria ela veio num bom momento, né? Ela está em sintonia com as políticas, né, públicas desenvolvidas pelos demais estados da federação dentro desse contexto maior que o Brasil hoje está passando, que é o ciclo do fogo, a fase do fogo, né? Então, essa portaria, ela se alimenta de um dado que é ancorado na nossa ciência, que são condições adversas de temperatura, de baixa umidade e principalmente de condições ventosas que favorecem a rápida projeção ou espalhamento do fogo. De tal forma que o governo do estado ele vem empreendendo grandes esforços para controlar linhas de fogo, para fazer o trabalho preventivo, para fazer o trabalho de fiscalização. Nós vimos obtendo bons resultados até o presente momento.
Mas a gente tem que considerar que esse trabalho é feito por homens e mulheres abnegados que têm os seus limites humanos. E como a gente já vê um avanço do processo de estiagem, o governo estabeleceu um recorte cronológico. É muito importante que a sociedade compreenda esse intervalo de tempo. O intervalo de tempo da vigência dessa portaria que foi emitida hoje, é justamente aquele período mais crítico. É o período em que, historicamente, o estado do Piauí apresenta os picos de focos de queimada. E a preocupação do Estado, que tem que zelar, porque isso é um critério legal, constitucional, pelo bem-estar da comunidade e pelo meio ambiente, é que essas condições elas se tornem tão dramáticas que possam provocar um prejuízo muito grande aos recursos naturais, as nossas matas, os nossos mananciais e ameaçar a propriedade, a economia. Então, a portaria ela vem no momento certo para coibir mesmo aquela prática de fogo que tem a anuência do município, que é feita dentro dos critérios de controle estabelecidos pela SEMAI e pelo Corpo de Bombeiros, mas para garantir que nós não tenhamos nenhum incidente grave, nenhum crime ambiental possa ser cometido, nenhum ativo ambiental possa ser perdido dentro desse contexto. Para a gente dar mais um exemplo aqui, Joelson, vários alertas desde o início do mês de setembro vêm sendo emitidos em relação a essas condições adversas que o diretor da Defesa Civil acabou de citar aqui, inclusive ventos fortes. Hoje mesmo, desde as 7 da manhã até as 9 horas da noite, a região litorânea, como, por exemplo, a cidade de Parnaíba, tem um alerta em relação a ventos costeiros, que são ventos mais intensos, mais fortes, e aí a gente pensa, eu até já repasso a pergunta para o senhor, diretor. Numa região como essa, se há uma situação de incêndio, se complica muito mais por conta desses ventos. Exatamente, né? O fator ventoso, né? A condição de correntes de ar, eles aceleram o processo de propagação das chamas. Nós temos aí já os nossos brigadistas municipais, voluntários, eles vêm relatando situações muito difíceis que vêm ocorrendo quando estão já para debelar o fogo, para liquidar com aquele foco. De repente, o vento é como jogar gasolina no fogo, né? Se propaga rapidamente. Então, neste momento, nós estamos sob condição de alerta, padrão amarelo, abrangendo todos os municípios limítrofes com o sul do Ceará, com o Pernambuco e com a Bahia, que é a faixa do fogo, e a gente pede bastante que os gestores municipais fiquem vigilantes, que a sociedade contribua, porque nós estamos com homens e mulheres, como eu já falei, determinados, combatendo situações de fogo, e que a gente faça de tudo para cumprir a lei, a portaria vem justamente para reforçar a nossa legislação estadual e federal e que a gente não tenha nenhum incidente mais grave. Tá certo. O Ayrton Costa, diretor de prevenção da Defesa Civil, muito obrigada pelas informações. Só reforçando, a portaria ela tem validade até o dia 17 de novembro. E quem descumprir todas as normas citadas na portaria, Joelson, está sujeito a penalidades, com multas e até prisão. Joelson. Obrigado, Nájila. Obrigado pelas informações. Fica o alerta. A portaria já está em vigor para que a população possa cumprir as normas e o Estado tenha ferramentas para combater os efeitos desse grande calor.